Quando uma obra tenta imitar a arte só para lucrar, todo mundo percebe. É tipo aqueles blockbusters reciclados, não é, Disney? Ou sequências de filmes que ninguém pediu. Eles podem até funcionar, mas no fundo a gente sente que falta alma no projeto. Mas e quando o filme não tenta imitar a arte? Quando a intenção do filme, na verdade, é adicionar algo para a história? Qual será o resultado disso? Bom, é isso que Pecadores significa. Um filme que me fez lembrar de como é bom gostar de cinema. Bom, nesse vídeo eu vou dissecar o filme, explicar cada significado, referências e como um cara formado em finanças fez o melhor filme do ano. Mas antes do vídeo começar, um aviso rápido. Esse conteúdo foi dividido entre duas partes. A primeira parte é uma introdução sem spoilers, bem leve, só para te convencer a assistir esse filme, e depois eu vou partir para uma análise com spoilers, pensada especialmente para quem já viu o filme e quer entender melhor o que rolou. Então relaxa que eu fiz esse vídeo para agradar os dois lados e por isso que ele ficou um pouco mais longo e deu bastante trabalho. E pode ficar tranquilo que quando os spoilers chegarem eu vou avisar aqui na tela. Então já aproveita, se inscreve no canal e deixa o like pro pai de vocês comprar um pão, né? Bom, se você tá meio perdido sem saber que diabos de filme é esse, Pecadores é o mais novo filme dirigido por Ryan Coogler, o mesmo diretor de Pantera Negra e Creed. Só que diferente desses dois, Pecadores é um filme de terror, inclusive o primeiro do diretor. Mas como já é a marca registrada do Ryan o gênero ser só uma fachada, a direção dele é tão inteligente que no fim o terror e a ação é o que menos importa. Se você já assistiu Pantera Negra, sabe que no fundo aquele filme não é um filme sobre herói, mas sim um filme sobre identidade, tradição e herança cultural de um povo. E Creed também não é sobre boxe, é um filme que fala sobre legado, superação e como você pode construir seu próprio nome. Da mesma forma, Pecadores é uma mistura de drama histórico sobrenatural com terror e música, e é uma das experiências mais poderosas e únicas do cinema nesse ano. Ambientado no Mississippi nos anos de 1930, o filme acompanha os irmãos gêmeos Fuligem e Fumaça, interpretado por Michael B. Jordan e o outro por Michael A. Jordan, e quem não acredita nisso é maluco. Eles voltam de Chicago para sua cidade natal para tentar construir um futuro no sul dos Estados Unidos. E o plano dos dois é simples: transformar um antigo abatedouro em um grande bar de blues. Mas eles não esperavam que uma lenda local fosse ser tão real. Eu sei, parece ser meio raso, mas relaxa que isso é só a ponta do iceberg. Bom, antes de dar início, precisamos contextualizar como tudo começou e de onde veio essa ideia. Quem foi a mente por trás de todos os atores de Hollywood trazerem o marketing boca a boca de volta ao ar. It might hurt you. Hope you don't lose your mind. Nascido em 23 de maio de 1986 em Oakland, Califórnia, Ryan Kyle Coogler se formou em finanças pela Sacramento State University. Ryan só procurou uma graduação na área de cinema depois de 2 anos de formação. E talvez essa bagagem fora da arte explique o seu estilo tão autoral e simbólico. Cada cena, cada linha, cada escolha musical parece ser colocada ali de propósito. E tudo isso fica mais evidente a cada filme novo dele. O primeiro esboço de Pecadores surgiu durante a pandemia, num dos momentos mais difíceis da vida do diretor. Ryan enfrentava um bloqueio criativo profundo, ainda mais pelo luto do seu amigo Chadwick Boseman. A ideia inicial era simples, um curta-metragem sobre um bar de blues assombrado. Mas quando mais ele se mergulhava na história da música, mais ele entendia o que o próprio blues significava. E aí o roteiro cresceu, virou um drama, depois um sobrenatural e, por fim, um terror. Por quê? O Ryan é um amigo muito próximo de um diretor chamado Jordan Peele, e enquanto pesquisavam sobre lendas urbanas, uma delas se encaixou perfeitamente. Em uma conversa aleatória com Jordan Peele, foi ali que a última peça se encaixou. Enquanto eles falavam sobre apropriação cultural e como a indústria americana suga a cultura negra até não sobrar mais nada, o Jordan Peele solta uma frase que ficou na cabeça do Ryan: "Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma." Bom, e foi dali que a ideia se ecoou na sua cabeça como se fosse um estalo. E a metáfora virou o próprio roteiro. E é engraçado parar pra pensar que esse filme quase não saiu do papel porque nenhum estúdio queria bancar ele. Mas só depois do sucesso de Candyman,
em 2021 que a Blumhouse e a A24 entraram como coprodutoras. A A24, ou A24 para quem não conhece, é famosa por fazer filmes autorais e ousados, como Hereditário, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Moonlight. Eles geralmente dão total liberdade criativa para os diretores, e a união das duas produtoras permitiu que Ryan tivesse liberdade para criar, e isso fica nítido no filme. Após os irmãos comprarem o terreno onde vai ser o clube, na trama a gente acompanha o Fuligem Fumaça, rodando por toda a cidade contratando seus velhos amigos para dar início à ideia. O primeiro a ser convidado foi seu primo Sammy, um moleque filho de pastor que tem um dom de tocar o violão como ninguém. Porém, seu pai diz que é coisa do homem lá de baixo. De maneira simbólica, o Sammy representa no filme a pureza e a herança viva da música. Só que para a música, o blues não é só um gênero musical, mas sim uma forma de resistência e expressão autoral. Para o Sam, o blues não é do homem lá de baixo, como diz seu pai, mas sim uma forma dele expressar o seu dom sobre as barreiras impostas pela sociedade. Ele é como um elo entre o passado, presente e futuro dessa cultura, e tem uma cena atemporal que deixa bem nítido isso. O fato dele ser filho do pastor coloca ele num arco de conflito entre sua fé e a sua paixão. Outro detalhe interessante é que a trilha sonora veio antes mesmo das gravações. Ryan se juntou com Questlove, produtor executivo da trilha sonora, e eles escolheram as músicas que captaram basicamente a alma sulista do blues. Só que na história o blues nasceu perante a dor. Todas suas letras falam sobre tristeza, saúde, pobreza e a luta, principalmente dentro da comunidade afro-americana. E em Pecadores, o Sam é quem resgata o verdadeiro blues. Os gêmeos apostam tudo no talento do primo, que se torna a atração principal do clube naquela noite. Pesquisando sobre o blues para falar nesse vídeo, meio que o blues é uma linguagem secreta entre o personagem e a sua ancestralidade. E a cena de apresentação do Sammy é única. A mixagem de som e os efeitos crus no começo são propositais para você identificar e sentir todas as camadas que a música quer passar. A festa começa, todo mundo vibra e é como se todos ali estivessem, por um instante, livres. A música aqui não é mais uma trilha sonora, mas sim a própria personagem. Porém, como sempre, o mal está na espreita e a trama aborda a problemática. Com um corte seco, somos apresentados aos verdadeiros vilões da história, os vampiros. E entre eles há um que se destaca, o Remick. A figura dele é apresentada logo de cara como o próprio diabo encarnado, sem chifres e fogo, mas com elegância, charme e uma fala mansa. O Remick é a definição exata do que muitos textos religiosos descrevem como o demônio, pois ele é aquele que não invade, mas convence. Na Bíblia, em Coríntios, há uma frase que reflete muito isso. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de um anjo da luz. Remick não age com a violência. Ele espera que você abra a porta para ele, porque, como o próprio filme sugere, o mal mais perigoso não é o que vem de fora, mas o que você deixa entrar. No filme, o diabo aparece na festa tentando convencer todos a deixarem ele entrar, como uma metáfora. O Remick com o violão canta, dança e sapateia. Ele até pode convencer umas pessoas, mas o clube não é qualquer lugar que se chegue. Assim como no blues, não é qualquer pessoa que possa passar do gênero. E aqui começa a analogia à resistência. Entre os personagens principais, tem os irmãos Fuligem Fumaça, que só ganharam liberdade porque viraram mafiosos. A Mary, que só por ter namorado com Fuligem se acha da cor dele. A Anne, que é ex-esposa do Fumaça, pois ambas no começo tiveram que suportar a morte da sua filha recém-nascida, e eles têm um arco de redenção e luto dentro do bar. O Sam, que é a juventude e a esperança na resistência. O Delta, que é o mais velho do grupo, porém o mais experiente. Os gêmeos, apesar de iguais como aparência, têm personalidades diferentes, mas complementares. O Fuligem é brincalhão, sonhador e enxerga em Sam uma chance dele mudar de vida. Fumaça é mais sério, marcado pela guerra e pelo luto da filha. Ambas têm arcos de reconciliação com o passado na trama. O Sam representa a pureza da música e a ligação com a ancestralidade, como já dito. Mas o filme deixa claro: nunca confie nos brancos. Desde a compra do terreno até os primeiros ataques dos vampiros, o perigo sempre vem disfarçado. Quando Sam toca, chama a atenção do Remick, e ele e seu grupo quer tentar entrar no clube. Isso acaba virando uma metáfora muito poderosa sobre a apropriação cultural, já que no ciclo onde primeiro as pessoas ridicularizam, depois silenciam e por fim lucram em cima daquilo. No filme, os vampiros precisam ser convidados para entrar. É uma analogia direta quando os brancos tomam de conta dizendo que foi porque deixaram. E a única branca do grupo é inclusive a única que falha com eles. Depois da morte do Fuligem, a tensão do clube só cresce.
Rem que realmente só entra depois que uma das pessoas cede ao mal inevitável. E então vem o final poético, onde o Sam vive o peso do seu destino. Com uma luta física pela cultura, literalmente, é nesse momento que o embate é finalizado e o bem vence. E nessa batalha as únicas pessoas que sobreviveram foram o Sam e a Fumaça. Mas mesmo com a vitória, o filme deixa claro: a luta nunca vai acabar. Como na vida real, quem sobrevive carrega cicatrizes para continuar a seguir lutando. E o Fumaça, depois de enfrentar até o irreal, precisa, quando amanhecer, enfrentar o real também. Porque ele descobre que o fazendeiro que ele comprou a terra planejava matar todos ao amanhecer. E num último ato de coragem, ele se sacrifica para salvar o Sam. No final do filme, décadas se passam e a cena pós-crédito do filme nos leva direto para os anos 90. Agora idoso, Sam toca no seu próprio bar de blues em Chicago. E quem interpreta ele nessa fase é ninguém mais, ninguém menos que Buddy Guy, uma lenda viva. A escolha não foi por acaso, porque o Buddy também saiu dos campos de algodão e foi para Chicago nos anos 50, e assim como Sam, transformou a dor em arte. E colocar o Buddy para interpretar o Sam conecta totalmente com a ficção através da realidade. E quando o vampiro Fuligem visita agora o famoso Sam, o roteiro reafirma que a música, a cultura e a ancestralidade são forças mais poderosas que qualquer mal. Ryan Coogler não criou um terror apenas para assustar. Ele o usou como ferramenta para falar sobre dores reais, das feridas que nunca tiveram tempo para se curar. E o mais assustador do filme não são nem os vampiros, e sim perceber que o mal verdadeiro se esconde em qualquer face.